Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da STK Engenharia. Eu sou o engenheiro Frederico Galon e vou apresentar mais uma dica de Advanced Steel para vocês. Mas antes, galera, dica rápida aqui para você que acompanha o nosso canal, que é o nosso mais novo e-book sobre Advanced Steel. Por meio desse e-book você vai poder acompanhar e aprender tudo do que esse software é capaz. Então é tanto para você que está iniciando quanto para você que já usa e quer aprender a implementar isso aqui no seu escritório, saber de tudo o que é capaz esse programa maravilhoso. Então aqui é só um gostinho para vocês saberem o que tem de bom nesse e-book, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Vocês, ao acessarem ele, vão cair nessa página aqui. Vocês colocam o nome e o e-mail de vocês. Vocês podem dar uma olhada também para saber o que tem de conteúdo aqui, tá? Olhar também o nosso case de sucesso, acompanhar nossas redes sociais. E aí, ao fazer isso, você clica aqui em receber o conteúdo gratuito. É gratuito, tá, pessoal? E aí depois é só acessar o e-mail de vocês e fazer o download do e-book, tá? E aí vai gerar vocês esse link do Drive aqui. Não se esqueçam também, só para garantir, de dar aqui uma olhadinha na caixa de spam de vocês, tá? Não se esqueçam de dar uma olhada aqui. Vai que o e-mail foi para lá, você marca como não sendo spam e faz o download do material. Roda a vinheta que a gente vai para mais uma dica de Advance. Pessoal, e a dica desse vídeo de hoje é a respeito do uso de cotas no Advanced Steel. Então, uma dica simples aí, mas a gente vai tentar fazer um panorama geral para vocês sobre as cotas no programa. Então, a gente tem aqui esse mezanino, tá? Um mezanino laminado. Temos aqui alguns elementos curvos, tá? Bastante furo, bastante coisa aqui para cotar, escada. Vou tentar dar uma passada geral aqui e explicar um pouco para vocês como vocês podem agir. Primeira coisa que vocês têm que saber é como configura o estilo de cota, tá? Aqui na aba de legendas e cotas, a gente tem esse botãozinho aqui, que é o botão de alterar o estilo de cota. Ao vir aqui, a gente pode vir no estilo padrão, tá? Que é esse AS Gym Style 1. E aí você pode abrir esse estilo e modificar do mesmo modo que você modifica qualquer estilo de cota do AutoCAD. Então não vou entrar nesse mérito, tá? Mas é por aqui, é bem simples, vocês deixam o estilo configurado e ele vai estar sempre utilizável para vocês. E se vocês querem que esse estilo apareça em todos os desenhos, basta que vocês façam essa configuração aqui no protótipo, para não ter que fazer essa configuração a cada desenho aberto, tá? Então a primeira cota que eu quero mostrar aqui para vocês são as cotas do tipo linear, tá? Então eu tenho aqui uma escada, deixa só o programa retornou. Tenho aqui uma escada, digamos que eu quero fazer alguma cota linear nela, tá? Essa cota aqui a gente pode simplesmente selecionar ela. Você vem aqui no desenho, tá? Você clica no desenho para definir. Para ele entender qual desenho você quer cotar nesse mar de desenhos da folha, você fala qual desenho você quer cotar. Então ele habilitou aqui pra gente, eu cliquei, ele habilitou. Eu estou com os snaps ligados. Eu simplesmente clico no ponto inicial e no ponto final que eu quero fazer a minha cotagem e ele vai abrir aqui para a gente a possibilidade de adicionar essa cota. Cliquei uma vez, ele ainda permite que eu adicione mais pontos a essa mesma cota. Então, quero adicionar mais pontos na minha cadeia, posso vir aqui e eu vou clicando e ele vai adicionando mais pontos a essa mesma cadeia. Se eu der Enter, tá, ou espaço no meu teclado, ele vai continuar com o comando aberto, pedindo que eu selecione novamente outro desenho ou o mesmo desenho para fazer uma nova cadeia de cotas. Então, quando eu dou Enter, ele abre a possibilidade de que se faça uma nova cadeia de cotas aqui no programa. A gente pode selecionar, fazer uma cota na vertical ou puxar para cima e aí ele vai permitir eu fazer uma cota na horizontal. Se eu der um Enter, ele fixa essa cota e permite que eu vá para a próxima. Contudo, se nesse instante eu der ESC, eu perco todas as cadeias de cota que eu tiver feito. Então tem que ter muita atenção enquanto está fazendo as cotas. Se você veio aqui, adicionou a primeira cadeia de cota que você quer, digamos que seja essa cota aqui, uma cadeia de cota única, vou dar um Enter, vou clicar no desenho para falar qual que eu quero cotar, vou selecionar uma outra cota aqui, essa agora vai ser na horizontal, tenho que dar um Enter para ele entender aquela primeira cadeia, a segunda cadeia de cotas que eu criei, e eu tenho que dar um outro Enter para ele fixar essas cadeias de cota, tá bom? Senão, vocês vão perder o que tiver feito. Fred, mas no meio do caminho eu esqueci de adicionar algum ponto. Como que eu faço para colocar mais pontos em uma cadeia existente? Muito tranquilo. No mesmo local aqui no qual nós clicamos e escolhemos qual tipo de cota a gente quer utilizar, eu tenho esse botão de inserir ponto, tá? Então eu clico na cadeia a qual eu quero inserir mais pontos,
botão direito ou Enter. E aí vocês vêm aqui e vão clicando nos pontos que vocês querem fazer a adição, tá? Ah, Fred, mas eu cliquei em um ponto errado aqui, tá? Como é que eu faço agora? Basta que vocês venham aqui, eu tenho a ferramenta de excluir ponto. Vocês clicam sobre a linha de dimensão que vocês querem excluir, dê Enter, tá? E ele vai funcionar. Lembrando que para adição de pontos, tá? Seleciono a cadeia de cotas, vou clicando nos pontos que eu quero adicionar, dou meu primeiro Enter, ele permite que eu selecione outra cadeia de cotas para continuar trabalhando, tá? Mesma coisa, quero que ele entenda que eu terminei o comando, eu tenho que dar mais que um Enter. São 2 Enters para ele entender, tá? Então a gente fez aqui, tá? Possibilidade de fazer cotas lineares. Ah, digamos agora que eu quero fazer cotas inclinadas. Como é que eu faço? Bom, a cota inclinada ela é um pouquinho diferente porque ela não é tão direta. Eu tenho que selecionar o desenho que eu quero utilizar. Eu tenho que selecionar a linha que tem, né, a inclinação, digamos assim, que eu vou fazer as cotas. E agora que ele entendeu a linha inclinada que eu estou cotando, é que eu posso vir e adicionar a minha cota, tá? Então é um processo de mais passos, tá? Eu preciso informar para ele quem é a direção inclinada. Fiz isso aqui, eu posso vir depois, tá? Do mesmo modo que os outros, vir adicionando pontos. Não se esqueçam, tem sempre que dar 2 enters, tá? Então é assim que a gente adiciona uma cota inclinada. Só para voltar e falar uma coisa bem interessante aqui da cota linear, digamos que eu tenho aqui esse pilar, quero cotar ele, tá? Vou cotar aqui a altura desse pilar. Vou cotar da base até a parte inferior da chapa de base, então do concreto até a parte inferior de chapa de base. Vou trazer essa cota para o lado. E eu vou cotar também o topo desse pilar, tá? Temos algumas coisas extra que podemos fazer nessa cadeia de cotas. Se a gente dar um duplo clique nela, ela permite que, primeiro, eu venha aqui e altere o tipo de dimensionamento. O padrão é linear relativo, mas eu posso trocar para linear absoluto. Vocês vejam que agora ele está utilizando essas cotas como se fosse uma régua. Então 0, 50 e 3050. Ao passo que antes ele estava com os valores inteiros, né? O valor interno da cota. Se eu vir aqui, eu posso colocar linear relativo e absoluta. Então ele está somando os dois métodos anteriores. Eu posso inverter essa cota, eu posso fazer ela fazer uma régua também, né? Só que de cima para baixo. Eu posso fazer a mesma coisa que a gente fez antes, utilizando os valores relativos também no meio. E a gente pode só fazer uma cota linear vertical. E a gente pode também utilizar aqui a parte de nível, tá? Essa aqui é bem legal. Porque ele entende com relação ao nível de projeto onde está aquele elemento. Então, para esse projeto em específico, o nível 0 ele está aqui embaixo da placa de base. A gente pode confirmar isso inserindo aqui um símbolo de nível. Eu vou clicar no meu desenho, clicar no ponto que eu quero inserir o símbolo de nível e arrastar para o lado. Vocês vão ver que esse aqui é o nível 0. Só que eu não preciso adicionar esse símbolo de nível em todo lugar se eu não quiser. Eu posso também fazer uso da cota. Então ele entende que essa cota aqui está no nível 0, essa cota está no nível menos 50 e essa aqui está no nível 3000. Se a gente quiser, ainda pode fazer a adição também, além dos níveis, dos valores relativos internos a essa cota, tá? No caso aqui também, eu tenho uma escada. Essa escada aqui ela tem degraus espaçados padronizadamente. Vamos adicionar aqui uma cota, só para mostrar para vocês mais um recurso da cadeia de cotas. Então, digamos que eu tenho aqui todas essas distâncias iguaizinhas, né? Eu posso dar um duplo clique nisso e pedir para ele agrupar as dimensões. O que ele faz? Em vez de ter várias linhas aqui, ele vai mostrar para a gente que eu tenho 4 vezes o voo de 172 milímetros e que essa altura total que ele está cotando é de 688, tá? Além disso, a gente pode alterar o estilo de dimensionamento para algum daqueles outros, caso vocês tenham configurado, tá? Aqui eu só tenho o ASDIM Style 1. Tamanho do texto, a gente pode, se quiser, trocar o texto de lado. Sobre os valores absolutos também que tem aqui, né? Para eu clicar aqui. Nos valores absolutos, eu posso trocar eles de lado se eu quiser. Eu posso ativar ou desativar a linha de chamada de detalhes. Eu posso pedir que seja evitada ou não a sobreposição de objetos. A gente pode também fazer algum dimensionamento contínuo aqui. Deixa eu ver se aplica neste caso aqui. Não.
Dimensionamento contínuo, codirecional. Ele faz todo mundo aqui alinhado, tá? Eu defino a posição em que eu quero a cota. Então, é uma possibilidade também de rearranjo aqui da posição. Senão, eu deixo todo mundo aqui, esse cara aqui, ele fica sempre alinhado com horizontal. Senão, eu posso pedir que ele seja alinhado com a linha de cota, tá? Podemos adicionar algum tipo de revisão, alguma marquinha de revisão nas cadeias de cota. É um recurso que eu deixo mais para automatização. E a gente pode, por fim, adicionar uma legenda de cota, tá? Por exemplo, cotas do nível dos pilares. Tá? A gente pode adicionar essa legenda de cota aqui abaixo do texto, antes da linha de cota, depois da linha de cota, ou eu posso criar um valor de cota personalizado. E aí ele vai substituir todas as cotas pelo texto que eu tiver colocado aqui. Tá? Então, colocar o texto aqui 0-0, só por exemplo, ele substituiu os valores de cota por esses valores personalizados que a gente colocou. Tá? Então, são recursos que funcionam para todos os tipos de cota, tá bom, pessoal? Bom, para o nosso próximo tipo de cota, vamos eleger aqui uma cota paramétrica, tá? De ângulo. Então, a gente fez já as cotas lineares inclinadas. Vamos fazer aqui agora uma de ângulo. Então, eu seleciono a cota que eu quero usar. Seleciono aqui o elemento que eu quero cotar. No caso, é uma viga de escada e eu quero falar qual é esse ângulo. Então, eu seleciono ela e eu seleciono... Aqui é como se fosse um transferidor, tá? Então, eu seleciono o ponto inicial do meu transferidor. Depois eu seleciono para onde está a direção 0 grau. Então ele entendeu que aqui é o zero do meu transferidor. Beleza. Agora, a minha cadeia de cotas, eu quero que ela vá de onde até onde? No sentido em que posição geométrica eu quero que ela esteja. Então eu vou pedir que a minha cota vá dessa linha até essa linha aqui. E ele vai fazer a adição da cadeia de cotas, tá? Então, esse primeiro ponto que a gente clicou, ele define onde era o zero do transferidor. Esse segundo ponto, ele define a posição com relação à peça no qual essa cota vai ficar, que é uma coisa que eu poderia ter definido depois também, arrastando essa cota aqui do jeito que eu estou fazendo agora, certo? Então, essa aqui é a definição de uma cota angular, bem tranquilo também de fazer, pessoal. Vamos agora, então, ver como que a gente pode utilizar uma cota de arco, tá? Eu vou só fazer aqui a ligação, vou dar um duplo clique nessa peça aqui, eu quero ver o eixo dela, tá? Então eu vou ativar aqui o eixo da minha peça, vou atualizar esse detalhe para ele poder puxar essa informação nova que eu acabei de habilitar. Então tá aqui, ele já até fez uma cota automática de raio, eu vou desabilitar e fazer uma nova para nós. Então, a primeira cota que eu quero utilizar aqui é essa cota de arco, tá? Ela cria então uma cota em arco no desenho, nesse detalhe aqui. Então, o que eu preciso fazer? Como todo tipo de cota, eu tenho que clicar no desenho que eu vou fazer primeiro e ele abre aqui embaixo para mim algumas opções. Eu preciso definir para o Advanced Steel qual é o círculo, né? Onde está o círculo que ele vai ter que cotar, ele não entende direto. Então eu gosto de usar essa opção de 3 pontos, porque daí eu clico em 3 pontos sobre a circunferência e ele vai entender o diâmetro daquele círculo ali dentro, com base na escala, tá? Então eu vou clicar no ponto inicial, clicar no ponto final, e eu vou clicar em um ponto qualquer sobre a minha circunferência e pronto. O Advance então entendeu que aqui está o círculo, tá? O que eu preciso fazer agora? Definir o ponto inicial e final no qual vai estar essa cota. O que acontece? O que ele fez aqui? Vocês estão vendo que está saindo essa linha aqui para o lado? Ele já cotou, só que a cota saiu gigantesca, tá? Então, como eu já fiz a cota, só vou dar um Enter aqui. Eu vou selecionar a cota, por algum motivo ela saiu bem grande. E eu vou pegar essa cota e vou trazer mais próximo aqui, tá? Poderia ter acontecido, pessoal, dessa cota aqui ter saído invertida. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Vou selecionar aqui o ponto inicial. Selecionar a cota, vou definir como 3 pontos. Selecionar o desenho, definir como 3 pontos. Tá? Vou clicar no ponto inicial, no ponto final, em um ponto sobre o raio aqui, tá? Se por acaso eu tivesse feito um clique invertido do que eu fiz, se eu fizer, por exemplo, da direita para a esquerda, na hora que eu for definir a cota, pode ser que essa cota aqui ela vai sair com a direção contrária. Vocês estão vendo que ela saiu para cima, certo? Isso aqui é único e exclusivamente por conta da direção ou da ordem de clique. Então, se eu cliquei direito, esquerdo e deu errado, faça um clique invertido, tá? Depois de ter definido aqui os 3 pontos, é só clicar da esquerda para a direita que ele vai entender a ordem correta.
Ah, Fred, eu quero adicionar mais pontos sobre o meu arco aqui. É possível também. Selecionem o arco de vocês. Vocês podem vir aqui e ir marcando mais pontos. No meu caso aqui eu tenho alguns furos, né? Esses furos aqui estão sobre o arco, mas eu posso cotar também e marcar aqui a posiçãozinha dele, certo? Então, mais um tipo de cota. E agora a gente vai para o nosso último tipo de cota, que é a cota radial. Ela é muito parecida com a anterior. Basta que eu clique no desenho. Vou definir de novo que eu quero um círculo baseado em 3 pontos. Eu acho que é o jeito mais fácil, por isso que eu estou ensinando assim. Ponto inicial. Ponto final. Um ponto sobre o círculo. E a direção, né? Onde que eu quero que essa cota apareça. Eu vou clicar aqui. E ele já veio aqui e já cotou pra gente, então, o raio de curvatura dessa viga aqui. Se eu quisesse colocar mais para cá essa cota, poderia, tá? Posso também colocar uma legenda aqui. Ah, tá. Nesse tipo de cota, na verdade, não. Peço desculpa a vocês. No caso, se eu quisesse alguma coisa, eu aconselharia vocês colocarem, por exemplo, um textinho junto aqui, um M-Leader. Ah, esse aqui é o raio central da minha peça. É o raio interno, é o raio externo. Então, eu recomendo que possa colocar algum texto aqui para orientar a fabricação. Bom, pessoal, para esse vídeo é isso. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, se inscrevam no nosso canal, não deixem de seguir as nossas redes sociais e comentem aqui embaixo com o que vocês acharam desse vídeo. E não se esqueçam de ir lá e fazer o download do nosso e-book, tá? Ah, pessoal, para a dica final, sempre que vocês tiverem uma dúvida de colocação de uma cota, vocês podem recorrer ao FAQ da Autodesk, tá? Então vocês podem vir aqui e pesquisar, por exemplo, como é uma cota de ângulo adicionada. Vocês dão um Google aí, eu costumo pesquisar sempre em inglês, deixa eu mostrar para vocês. Então, por exemplo, Advanced Steel Angle Dimensions, vocês pesquisam, vão encontrar aqui a solução, tá? E não se esqueçam de baixar o nosso e-book, pessoal, tá bem? Até o próximo vídeo.